Eu converso agora com Robson Capretes, da Fundação Boticário. Ele vai falar pra gente um pouco sobre os projetos da Fundação, em especial os que são direcionados aqui para Santa Catarina, porque o nosso estado vai ganhar 223 mil da Fundação para projetos direcionados à natureza, preservação da natureza, e é sobre esse assunto que a gente vai conversar com ele. Bom dia, Robson. Bom dia, Nara. Bom dia aos ouvintes. Robson, explica pra gente, primeiro, antes de a gente falar sobre esses projetos voltados mais para Santa Catarina, o que é a Fundação Boticário? Muito bem, a Fundação Grupo Boticário existe há 25 anos. Nós fizemos aniversário no segundo semestre do ano passado. É uma fundação ligada ao Grupo Boticário, ao grupo de cosméticos, e foi fundada, a ideia de fundação foi do próprio fundador do Grupo Boticário, o Dr. Miguel Kriegner. A ideia inicial que ele tinha era contribuir um pouco com a preservação do meio ambiente no Brasil. A ideia original dele era plantar uma árvore a cada produto boticário vendido, mas aí ia faltar terra, inclusive, para plantar tantas árvores. Então, a ideia da fundação surgiu para promover e apoiar quem tem ações de conservação da natureza no Brasil. E um dos meios para a gente fazer isso é através dos nossos editais. Os editais que são públicos, são 2 por ano, e desde 1991 a gente mantém esses editais abertos constantemente para projetos que botem a mão na massa, que tenham ações diretas de conservação da natureza. Você falou aí em editais, Robson, e é uma prática já usada pelo poder público há muito tempo, no sentido de não privilegiar conhecidos, Nesse sentido, os editais, eles vêm um pouco com essa ideia de serem autônomos, ser uma escolha mais livre de qualquer interferência que possa existir. Exatamente. Na verdade, os editais, eles são guiados por um grupo de consultores voluntários, que são externos à Fundação Grupo Boticário. Esses consultores, nós temos um total de 118 consultores, entre eles muitos professores universitários, líderes de pesquisa, pessoas de reconhecido conhecimento, e eles que, na verdade, atuam como pareceristas. Todas as propostas que chegam para a gente semestralmente são avaliadas por 1 ou 2 consultores, em alguns casos até 3, eles dão os pareceres, nós juntamos esses pareceres e o Conselho Curador da Fundação ratifica as escolhas. É um processo muito transparente e por isso que demora alguns meses entre a submissão das propostas e a decisão final. Você falou aí do Grupo Boticário, que vocês são ligados, vocês nasceram, enfim, graças ao Grupo Boticário. E em relação à indústria dos cosméticos, que a gente ouve falar muito que a indústria dos cosméticos, às vezes, ela não é a mais protetora da natureza, ou mesmo dos animais, que tem muitos testes que são feitos em animais, Enfim, e como é que a Boticário lida com isso? Não sei se você pode falar pelo grupo, mas enfim, como é que a Fundação Boticário também atua nesse sentido de ser um pouco na contramão do que a indústria faz? É um pouco dessa ideia? O Grupo Boticário tem um setor de sustentabilidade. A Fundação não está ligada diretamente ao setor de sustentabilidade, ao negócio do grupo, Nós somos uma fundação de direito privado, e somos, o Boticário é o nosso mantenedor, dos principais recursos. Eu sei que na sustentabilidade do grupo, nós não usamos, em hipótese nenhuma, animais para teste dos nossos cosméticos. E aqui na Fundação, os projetos, inclusive, que nós apoiamos, eles são completamente independentes de qualquer ação comercial e de qualquer desenvolvimento de produto de cosméticos do Boticário, inclusive. Bacana até para a gente conseguir entender, E Robson, fala pra gente, então, dessa verba que vem para Santa Catarina esse ano. São 223 mil reais. A princípio parece bastante, assim, mas a gente sabe que é dinheiro sempre voltado para essa área, para a preservação. É um dinheiro bem investido, E que às vezes acaba também não sendo o suficiente. Mas eu queria que você falasse sobre os projetos, esses projetos de Santa Catarina que foram contemplados pela Fundação Boticário. Perfeito. Na verdade, nós tivemos a sorte de receber projetos muito bons,
nesse último edital do segundo semestre do ano passado, né? Era um edital concentrado na preservação de ecossistemas costeiros e marinhos e da Mata Atlântica associada ao litoral do país. Então era aberto ao país inteiro, né, com foco nesse bioma, nesse tipo de ambiente, que é muito carente, como você falou, de investimentos para conservação. E foi uma surpresa interessante que das 20 novas iniciativas, 4 vão trabalhar em Santa Catarina e vão trabalhar com espécies muito importantes. Algumas delas, como tem um preá, que é um pequeno roedor, que vai ser estudado aí perto de Florianópolis, a 10 quilômetros de Florianópolis, nas Ilhas Moleques do Sul, e é uma espécie recém-descoberta. E é uma espécie provavelmente com uma distribuição geográfica muito restrita na região de Santa Catarina. Então, quaisquer estudos sobre a espécie já são muito importantes até para a gente incentivar ações de conservação. Esse é um projeto bem importante. Tem um outro projeto de um sapinho também aí em Santa Catarina e um plano de manejo da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, que é uma unidade de conservação importante. Ela abriga remanescentes de Mata Atlântica e de Restinga muito interessantes aí em Santa Catarina. O quarto projeto é um projeto com algas marinhas, que também envolve o litoral do sul e sudeste. As algas marinhas são muito importantes para a saúde do ambiente costeiro e marinho, até porque fornece alimento para boa parte das espécies de mamíferos, aves e peixes. E vai até a região de Pernambuco, passa pelo Espírito Santo, São Paulo, Rio, e o limite mais sul dessa pesquisa é em Santa Catarina. Perfeito, Robson, muito bacana os projetos mesmo. E vocês são destinados 1,5 milhão, né, em 20 novas iniciativas. Então Santa Catarina ganhou aí com 4, ganhou esses 223 mil. E eu queria perguntar para você em relação como é que vocês fiscalizam, entre aspas, né, a aplicação desse dinheiro, né, porque a gente sabe que ele precisa ser aplicado para que os projetos se desenvolvam. Como é que vocês fazem o acompanhamento? Existe esse acompanhamento? E quanto tempo os projetos têm para se desenvolver ou para responder para vocês aquilo que eles proporam? Existe sim esse monitoramento, esse acompanhamento, é algo que nós desenvolvemos ao longo desses 25 anos de existência da Fundação, até porque nós somos auditados pelo Ministério Público também, e essa prestação de contas ela é levada muito a sério pela gente. Então, quando esses projetos são aprovados, na assinatura do contrato a gente desembolsa as primeiras parcelas de acordo com o cronograma orçamentário que cada projeto define no ato da submissão da proposta. A cada 6 meses nós recebemos relatórios, tanto técnicos quanto financeiros, de cada um dos projetos. Você comentou das 20 iniciativas, mais de 20 iniciativas que nós aprovamos só nesse último semestre. A Fundação Grupo Boticário monitora esses projetos com base nesses relatórios, aprovando tanto os componentes técnico quanto financeiro. São desembolsadas as parcelas seguintes. Então o cronograma de cada projeto é feito semestralmente. Perfeito, Robson. Você estava aí falando, eu estava pensando na questão dos 25 anos já da Fundação, desses editais desde 1990, que você comentou, né, 91. E eu penso que as coisas na natureza, obviamente, elas são a longo prazo, né? Uma árvore que você estava protegendo ali em 91, até ela crescer demorou um pouco, e hoje ela está com 25 anos, a gente já sabe que as árvores vivem séculos, né? E também a questão dos animais, né? Você preservar ali um peixe, você não vai ver naquele momento que um resultado daquilo, digamos assim, né? E como é que vocês observam, já que já tem 25 anos a iniciativa da Fundação, esse desenvolvimento mesmo, iniciativas que ganharam lá em 1991 alguma verba, hoje vocês já conseguem perceber um resultado? Como é que foi essa evolução também? Como é que foi essa percepção de que algumas áreas talvez foram reflorestadas, ou enfim, conseguir enxergar um desenvolvimento a partir dessa ação da Fundação? É muito interessante, assim, é o lado bom de trabalhar com essa riqueza que nós temos, que é a biodiversidade, que os projetos começam, por exemplo, com a descrição de uma espécie,
às vezes com um problema, alguma espécie, no caso desse preá, né, desse pequeno roedor, ele foi descrito agora, a gente precisa entender qual que é a distribuição dele, o que ele precisa, quais que são os fatores de impacto, eventualmente, que aconteçam, e daí venha o diagnóstico, o que precisa ser feito, se tem que reflorestar uma área, se tem que proteger, qual a melhor maneira de proteger. O caso, por exemplo, da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, é uma unidade de conservação, é uma área protegida. Uma vez criada, o que precisa fazer para que ela seja efetivamente conservada? E ao longo desses 25 anos, a Fundação tem o orgulho de dizer que trabalhou com mais de 120 espécies novas, né, que foram descobertas com os nossos projetos apoiados, mais de 240 espécies com algum tipo de ameaça já tiveram iniciativas apoiadas pela gente. Uma série de espécies já saíram, inclusive, da lista de espécies ameaçadas de extinção, né, com base também nos nossos projetos apoiados. A Fundação ajudou a criar, né, com o apoio das instituições que tocam esses projetos, várias unidades de conservação, várias áreas protegidas. Isso a gente pensa não só no sul do país, mas no país inteiro, inclusive na Amazônia. Então, dá para a gente dar alguns exemplos, né, da preservação de baleias francas, de golfinhos, de tartarugas marinhas, de papagaios. Então, a gente entender que algumas espécies já melhoraram o status de ameaça, que em algumas regiões o meio ambiente já está mais conservado, que algumas ações que podem ser vistas desde 91, isso dá fôlego para a gente também continuar trabalhando com biodiversidade. Perfeito, Robson, muito bacana o trabalho. É realmente isso que a gente comentou, né? De a longo prazo, de projetos serem vistos a longo prazo. A gente sabe que, infelizmente, às vezes no nosso país as coisas a longo prazo não são dadas a devida importância, né? Mas é interessante quando projetos como esse que vocês fazem conseguem enxergar assim a longo prazo e principalmente voltado para essa questão da natureza tão importante para a gente, tão importante para o nosso país. Então, Robson, eu queria agradecer você pela entrevista e pedir para você passar aí um contato, um endereço, o site, que as pessoas possam conferir esse trabalho que vocês fazem. Perfeito, Nayara. Essas informações sobre o que nós fazemos e os nossos editais podem ser acessadas na página da internet da Fundação Grupo Boticário. O endereço é www.fundaçãogrupoboticário.org.br. Ali vocês encontram todas as informações sobre os nossos editais, as nossas iniciativas, e aproveitar inclusive para dizer que agora, 1º de fevereiro, o primeiro edital de 2016 já vai estar aberto para projetos de conservação da natureza no país inteiro. A gente ouviu aí o Robson Caprete, analista de ciência e informação do Grupo O Boticário. Robson, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para você. Ótimo dia a você e a todos os ouvintes.